Boa noite, meus irmãos. Uma satisfação maior estar aqui novamente, ainda embalado pela alegria da manhã e início de tarde de hoje, quando estivemos aí na evangelização com esses exemplos, né, que brotam, que serão o futuro aí da nossa casa espírita, e muito feliz por retornar aqui nessa noite, retornar a casa, fazendo mais um estudo, né? Desta vez, esse estudo chamado Exaltação à Vida, que é um estudo desse livro Sendas Luminosas, né? É o capítulo 25, que ele foi escrito lá foi psicografado, né? Uma mensagem psicografada em 23 de junho de 97, em Viena, na Áustria, durante uma das viagens do Divaldo Franco lá. Então, é o capítulo sobre o qual nós nos debruçamos para fazer o estudo dessa noite de hoje, né? Cujo título é exatamente esse, né? Exaltação à vida, ou seja, vamos exaltar a vida, né? É bem interessante, porque antes mesmo de buscarmos a fala de Joana de Anjos, nós trouxemos aqui esse capítulo 4 do primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala do princípio vital, né? Nós vamos falar sobre a vida, então, como que acontece. E ele logo inicia esse capítulo dizendo que os seres se dividem entre os seres orgânicos, né? Os homens, os animais e as plantas, que são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem por si mesmos e morrem. E os seres inorgânicos, que são os minerais, a água e o ar, né? A Joana vai nos falar disso depois numa linguagem um pouco mais poética, mas é importante só para a gente ter essa base aqui da fala dela, né? Trazer aqui a memória aqui do que está lá no Livro dos Espíritos, dizendo que os seres orgânicos são aqueles que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos, como eu falei antes, né, os homens, os animais e as plantas. E aí, em seguida, ele nos dá também uma definição dos seres inorgânicos, que são todos aqueles que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, que se formam apenas pela agregação da matéria, como os exemplos, né, os minerais, a água, o ar e etc. Então, é importante a gente ter esses conceitos e depois, gradativamente, nós vamos chegar de todo esse princípio aí até a questão do homem, a questão também espiritual. Mas seguindo ainda um pouquinho nesse mesmo capítulo, que nós estamos falando da vida, né, da exaltação à vida, num outro subtítulo ele fala sobre a vida e a morte. Eu pensei que somente uma questão aqui, a questão 68, que ele pergunta assim, qual a causa da morte dos seres orgânicos, né? A morte é uma coisa com a qual a gente convive durante a vida toda, né? Embora não com a nossa morte, mas a gente convive com a morte dos amigos, dos conhecidos, e o tempo todinho a gente vive convivendo com a morte de alguém. E os espíritos respondem que a causa da morte é o esgotamento dos órgãos. E o Kardec adita aqui uma subpergunta, dizendo assim, poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada, né? Ou seja, aquela máquina que faltou óleo, que a engrenagem quebrou, ou que a máquina envelheceu e enferrujou. E ele pergunta se a gente poderia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada. Os espíritos responderam que sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, a gente sabe que a gente tem um princípio vital, que geralmente é programado para a existência de cada um, né? Exceto em situações raras, como, às vezes, um suicídio. Esse princípio pode ser assim, bruscamente interrompido, mas, de uma maneira geral, a nossa encarnação é programada para que esse princípio vital dure o tempo necessário, aquele que nós precisamos para completar a nossa tarefa aqui na Terra.
e quando esse princípio se extingue, né, a enfermidade geralmente leva a uma extinção gradativa desse princípio vital, às vezes aquelas permanências longas em hospitais, né, quando as pessoas já não estão muito respondendo lucidamente, é porque o princípio vital vai se extinguindo, e quando ele cessa totalmente, a vida se extingue junto. Ainda num último tópico desse mesmo capítulo 4 aqui, ele vem abordar a questão da inteligência e do instinto, que é uma fala que a Joana vai fazer mais adiante no livro, nessa lição que nós estudamos. Então, eu trouxe também essa questão quando ele perguntaria aos espíritos se a inteligência é atributo do princípio vital, desse princípio da vida, né? E os espíritos respondem, não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. E a gente sabe que as plantas também têm, né, um princípio vital. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, a gente sabe que essa inteligência só é, vamos dizer, utilizada e vivificada através de um espírito e através dos órgãos, né, da mente que a gente tem e que podem passar isso. Então, a Joana começa essa lição dela, né, a exaltação à vida, exatamente com essa frase aqui. A vida, como quer que se expresse, é desafio que merece reflexão. A gente tem que pensar muito nela, porque geralmente a gente só faz essas reflexões, às vezes, quando ela está próxima do fim, ou quando nós já começamos a dar algum sinal de falha mecânica no nosso mecanismo, na nossa máquina, né? Mas é importante que essa reflexão seja mais constante, até mesmo no sentido de agradecer por essa vida que a gente tem, né? Então, é bom que essa reflexão sobre a vida ela seja continuada e que ela seja sempre presente para que a gente consiga realmente valorizar essa vida que a gente tem, né? E ela diz isso, que ela dorme no mineral, né? A vida, falando sobre ainda a vida, dorme no mineral por milhões de anos até sonhar no vegetal. Então, olha a evolução que ela faz, né? Que a gente sabe que isso é dito também no Livro dos Espíritos, por milhões de anos a vida dorme no mineral, sonha no vegetal, atravessando o silêncio dos tempos, adquire maior sensibilidade no animal por meio do instinto, que nós falamos anteriormente, que desvela, desenvolvendo o sistema nervoso que se aprimora. Então, ainda numa fase inicial, quando ela passa pelo mineral e chega nessa fase vegetal, e quando ela chega até o animal, a gente sabe que os animais ele tem somente o instinto, porque tem um sistema nervoso, mas ainda não tem aquela plenitude que nós, os homens, né, e mulheres, temos. Então, ela continua dizendo, né, ela se desvela, desenvolvendo um sistema nervoso que se aprimora e, no ser humano, alcança a dimensão grandiosa que ruma para a plenitude espiritual. Daí a gente vê que é um estágio já mais avançado, onde nós temos todas as ferramentas, né, para desenvolver a nossa vida, desde a infância, a adolescência, a adultez e a velhice também, na idade idosa, e a gente ruma para essa plenitude espiritual, que é uma caminhada comum a todos nós, né? Plenitude espiritual, na medida que o corpo vai se desenvolvendo, que a vida evolui, né, que a vida alcança os seus patamares, nós também temos que desenvolver o nosso lado espiritual, o nosso lado moral, porque faz parte dessa nossa caminhada aqui na Terra. Ela prossegue dizendo que, assim considerando, é indispensável investir todos os valores intelecto-morais em favor de sua preservação, ou seja, da preservação da vida, porque se nós sabemos que temos essa possibilidade, que fomos agraciados por Deus com essa oportunidade de estarmos aqui, é importante, indispensável que a gente invista muito para preservar essa vida, até porque a gente sabe, né, os espíritos relatam sobre
a fila enorme que tem de espíritos querendo reencarnar por aí sem oportunidade. Então, a gente pode dizer que nós somos hoje privilegiados por estarmos aqui neste momento, por termos essa oportunidade de viver, né, de estarmos convivendo e de estarmos também evoluindo. Portanto, em função disso, a gente tem que investir o máximo que puder nos valores intelectos, morais, ou seja, desenvolver o nosso intelecto, com o qual a gente vai precisar trabalhar, a gente vai precisar se manter, manter a nossa família, mas principalmente também desenvolver os nossos valores morais, que são aqueles que vão trazer algum tesouro no céu, porque a gente sabe que os valores materiais não são tão relevantes assim. O que vai permear a nossa caminhada aqui na Terra, acima de tudo, são os valores intelectuais, no sentido de nós progredirmos, de nós aprendermos como espírito, mas principalmente os valores morais que a gente puder desenvolver aqui nessa caminhada. E o que é a vida, né? Então, eu trouxe aqui uma dica aqui do Gonzaguinha para nós aqui, né? E a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração. Então, a gente sabe que ela começa por aí, né? Coração bateu, começa a vida. E a Joana fala para a gente que ela é originada no psiquismo divino como um campo primordial de energia. Então, nós temos uma origem, a gente sabe que a gente tem essa centelha que nos liga a Deus, cada um de nós tem aqui o nosso Deus interno, de onde nós fomos originados, apesar de nós não sermos deuses, mas nós somos obra da criação. Então, quando o nosso coração bate, a gente sabe que a gente veio de lá, né, por essa energia inicial, esse campo primordial que ela se refere. E o Gonzaguinha ainda diz: há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então, bem afinado com esse texto, né, da Joana Diane, não sei se Gonzaguinha alguma vez chegou a ler isso na vida, mas vejam bem que similaridade que tem aqui, né? Que ela fala que a vida é originada no psiquismo divino, como um campo primordial de energia, e o poeta dizia o seguinte, que ela é um mistério profundo, é um divino mistério profundo, quer dizer, vem de Deus, e que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. E a gente sabe que foi o amor de Deus, o amor da união também dos nossos pais, provavelmente daquela conjunção, daquela reunião que a gente talvez tenha participado anteriormente para planejar, né, na medida do possível, a nossa encarnação, e que isso sempre foi repleto de amor mesmo, que nos trouxe até esta vida aqui, todos nós. Ele segue dizendo ainda: há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. E é verdade, porque diante da eternidade a gente sabe que a vida é um átimo de tempo, né? Os espíritos não medem o tempo nessa mesma dimensão nossa, mas dizem eles que essa nossa passagem aqui é como se fosse um segundo para a espiritualidade. E é um momento que a gente tem que aproveitar muito, né, para fazer aquilo que pudermos fazer, né? Mas é um nada no mundo porque é uma coisa muito rápida, é uma gota, né? E a gente tem que aproveitar. Realmente, nesse momento que a gente está aqui, vale muito bem fazer aquilo que nós fizemos na tarde de hoje, né? Nos confraternizarmos, estarmos juntos, estarmos alegres, porque é o que nós vamos levar daqui. A gente sabe que a gente tem aqui, né, uma trajetória na Terra, e ela fala que essa trajetória é seguida de uma fatalidade, que a fatalidade é caminhar para o infinito e é progredirmos, né? Progredirmos o tempo todo. E nessa trajetória, ela geralmente é feita de altos e baixos. Não quer dizer que a nossa trajetória aqui seja só de alegria, só de felicidade, só de momentos felizes. A gente tem as dificuldades, tem as provas, que são oportunidades que a gente recebe, né, de Deus, dos espíritos, oportunidades de progredirmos. Então, por conta disso, existem as fatalidades, e é sempre importante a gente observar esse detalhe no momento até que as fatalidades não estão ocorrendo com a gente, porque
no momento que elas ocorrerem, a gente está bem preparado, a gente ter refletido bem, que é isso mesmo, né? Ainda esse final de semana eu via uma palestra onde se falava sobre a reação de algumas pessoas, por exemplo, quando perde o emprego, que a pessoa acha assim, não, isso não pode acontecer comigo, poderia ser qualquer um, mas comigo não, né? E eu me lembro de uma primeira vez na vida, já com mais de 40 anos de idade, foi a primeira vez que eu fui demitido de uma empresa, né? Eu nunca tinha sido demitido, eu sempre pedia demissão. E aquilo foi meio um choque para mim mesmo, né? Mas hoje, olhando para trás, e nada melhor do que a experiência, né? De ver que aquilo não foi o fim do mundo. Mas naquele momento aquilo me pareceu muito grave, porque talvez até por causa do orgulho, né, da vaidade, falava assim, não, todo mundo poderia ser dispensado, menos eu. Mas a pessoa palestrante dizia que isso faz parte desses altos e baixos da vida. Não existe ninguém que está incólume a isso. Isso vai acontecer com todo mundo nessa nossa trajetória. Então, Gonzaguinha ainda diz: somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Porque somos nós que fazemos, nós construímos, né? Diz a Joana de Anjos que nós somos os construtores do nosso destino, né? Nós mesmos somos responsáveis por ele. E é sempre desejada, mesmo que esteja errado, mesmo que seja aquela vida que não é, vamos dizer, a vida mais feliz de todos, mas pergunta, né, se alguém aí hoje quer desencarnar, se alguém quer morrer, né? Como diz o meu irmão Hernani, ele diz o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo fala que quer ir para o céu, mas se você perguntar, mas quer morrer? Não, ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu, né? Então, é por aí mesmo, mesmo que a vida não seja lá aquela coisa, né? Aí ela segue dizendo que, não raro, ela é confundida com automatismos ou pulsações caóticas do acaso, né? Ela, às vezes se acha que ela é uma coisa só automática e tudo acontece por acaso, mas que ela é uma pujante expressão da realidade que dá origem a todas as coisas, ou seja, é um acaso que não existe, porque os automatismos, essas pulsações, tudo isso tem a ver com a nossa realidade, e esse caminho somos nós que vamos escolhendo ele no dia a dia. Nós que vamos trilhando em cada esquina, em cada encruzilhada, a gente decide por onde ir. Isso vai dar, talvez, aquilo que pode ser os automatismos, repetições, mas que, na verdade, é uma expressão da realidade. E essa realidade dá origem a tudo na nossa vida, não tem como fugir disso, né? Ela fala ainda que é a alma da criação na vida, né? Merecendo respeito e admiração. É verdade, porque assim como Deus criou tudo, criou o universo, nós estamos embutidos nisso aí. Nós somos uma pequena gotícula aí que faz parte disso tudo, e também somos, né, derivados da criação. Por causa disso, a gente merece, né, a vida merece todo respeito, toda admiração. Nós não podemos deixar que ela passe, como diz a expressão popular, em brancas nuvens, né? E eu aproveitava, quando eu estava fazendo esta fala aqui, me preparando numa outra oportunidade, foi no mês de setembro, a gente estava falando ainda da vida, da cessação da vida, trouxe essa imagem aqui, que é das bases lá do CVV, e diz que falar é a melhor solução, né? Quando se falava de suicídio lá no Setembro Amarelo, e eu ainda comentava com um amigo meu ontem, né, que ninguém que vai suicidar chega para você e fala assim: ah, rapaz, eu estou pensando em me suicidar amanhã. Não é assim. A pessoa vai se tornando por aquele vazio existencial, pela falta de motivação. Geralmente ela diz que a vida não está valendo a pena, que a vida está muito difícil, que nada dá muito certo. E, nesse caso, falar é a melhor solução. A gente tem que falar e conversar, ouvir as pessoas, acolher, né? Nós estamos num momento particularmente difícil, nem podemos dizer pós-pandemia, que a pandemia está retornando aí, né? Está tendo uma recidiva aí de pandemia, mas onde os efeitos nessa área psicológica estão muito sentidos, né? Somente efeitos na área da ansiedade, na área da crise do pânico, né?
Então, as síndromes de pânico, ainda lia durante a semana passada, as síndromes de pânico elas são atribuídas na mitologia grega a um deus que se chama Pan, que é o deus da floresta, né? E o Pan ele tem uma característica bem interessante, que ele tem um corpo de homem, uma cabeça de bode com chifres. Então, diz que as pessoas, quando atravessam grandes florestas, atravessavam na noite, tinham sempre medo de encontrar esse Deus da floresta, né? Que ele não só é Deus dos bosques, dos campos, mas também é Deus dos pastores e das ovelhas, porque ele protege os pastores e cuida das ovelhas, mas devido a essa aparência estranha, então, diz que a mitologia diz que ninguém queria encontrar com um Pan no meio da noite, aquela aparência muito singular, e exatamente aquele encontro no meio da noite com um Pan é que gerou o pânico. Por isso que é a síndrome de pânico é aquilo que é caracterizado, que ninguém sabe exatamente de onde veio. De repente, a pessoa sente um medo muito extremo, né? Sem mais nem menos, e esse medo continuado, na verdade seria um ataque de pânico, que vira uma síndrome, pode gerar uma outra coisa muito ruim no momento de hoje, que tem acontecido também, que é uma agorafobia. Então, a agorafobia é aquele medo de sair de casa, de conviver com as pessoas, de ir aos lugares. Então, isso tudo falta um pouco da gente falar, da gente se comunicar, porque estamos num momento que precisamos fazer isso, principalmente para exaltarmos a validade da vida que nós temos, né? Então, a Joana segue dizendo: por mais que o ser humano se rebele e deseje fugir do fenômeno da vida, mais a defronta, porquanto jamais se extingue. Então, a gente tem a vantagem de estarmos no Espiritismo e sabermos, né, que a vida continua, que a vida antecede o berço e vai até depois transcende o túmulo, né? Mas algumas pessoas não sabem disso, então é uma desvantagem, porque no caso, por exemplo, do suicídio, as pessoas acham que vão extinguir com um problema. E a gente sabe que não, que o fenômeno da vida ele é contínuo. Então, a vida ela só muda de posições, né? Nós estamos hoje aqui nesse mundo, né, material, encarnado, e amanhã não estaremos mais, estaremos em outra dimensão, o que não significa que a nossa vida se extinguiu. O que se extinguiu foram as nossas moléculas, as nossas células, o nosso corpo, que perdeu a vitalidade, né? Perdemos o fluido vital, e nossa máquina, como se diz lá no início, parou de funcionar, nossa máquina escangalhou. Porém, a vida não se extingue, né? E a gente lembra dessa fala de Jesus, que está lá no Evangelho de João, né, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então é bem profundo, porque quando ele fala dessa vida, ele não está falando simplesmente daquela vida material de nascer, crescer e viver. Ele está falando na vida nesse sentido mais amplo, nessa vida espiritual, nessa vida que a gente vai transcender a todas as etapas, que a gente vai e volta, e que a gente vai compreender isso, compreender aquele reino dos céus, aquele reino dos céus que está dentro de cada um de nós, e vivermos nesse sentido, caminharmos, na verdade, nesta direção, que é o que precisamos fazer. Daí, Jesus vir e dizer que trouxe para a gente vida e abundância, e quando nós conseguimos entender plenamente essas palavras, talvez nós vamos ter condição de valorizar e de exaltar um pouco mais essa vida que nós temos, né? Ela diz ainda, quando atrelada à revolta e à ignorância, né? A vida, quando está atrelada à revolta e à ignorância, ela pode gerar penosas circunstâncias, porque se estamos o tempo todo revoltados com as vicissitudes da vida, com as dificuldades, né? E ainda ignorando o porquê estamos aqui, porquê nascemos, porquê estamos aqui, para onde vamos, então as circunstâncias parecem penosas, né? Ela diz ainda que, através da correnteza do amor e seus estímulos, ela pode se tornar uma vida de ternura e júbilo. Então, é um contraponto que faz, porque para aquele que tudo é difícil,
que se revolta com a vida, se revolta com a dificuldade, ele só vai enxergar essas circunstâncias penosas, né? Mas aquele que caminhar na direção do amor e dos estímulos, né, propiciados pelo amor, aí a vida se tornará uma vida de ternura e júbilo, tornar-se assim mais alegre para a gente, mais leve, mais agradável de prosseguirmos com ela, né? Desse modo, ela recomenda ama a tudo e a todos, né? Baseado nessa premissa do amor, né? Contribui em favor do seu desabrochar mediante a razão bem orientada e a emoção equilibrada. Então, nós precisamos ter muito esses dois polos na nossa vida, esses dois focos, né? A razão sempre assim tranquila para tomarmos as decisões, mas a emoção equilibrada também, porque nós não podemos resolver tudo de uma hora para outra, nós não podemos decidir as coisas de supino, sem pensar, porque uma emoção desequilibrada gera depois, geralmente, algum arrependimento por algum ato mal pensado. Daí, a ideia é que a gente tem que se orientar pela razão, pensar com bastante calma e não nos deixarmos levar somente pela emoção. A emoção tem que existir, sim, ela é muito útil na nossa vida, mas tem que ser uma emoção equilibrada, com certeza. Ela prossegue dizendo, oferece a tua contribuição de harmonia, nunca depredando, quer dizer, nunca depredando a vida, né? Nem gerando embaraços que lhe possam perturbar a marcha. Então, talvez os embaraços a que ela se refira seriam aquelas dificuldades que a gente tem com os nossos próximos no dia a dia, aquelas dificuldades de relacionamento, e que elas vão sempre perturbar a nossa marcha. Quer seja nesta existência aqui, né, durante a nossa passagem, quer seja posteriormente, porque se nós fugirmos dessa vida e formos para outra dimensão, ainda com essas dificuldades, como dizia Jesus lá, né, para nos reconciliarmos com o nosso inimigo enquanto estivéssemos no caminho, então, se a gente leva isso para adiante, com certeza isso vai perturbar a nossa marcha, mas não somente a nossa marcha aqui na Terra, a nossa marcha espiritual, a nossa caminhada, né, de outro mundo. E aqui eu trago mais uma referência à vida aqui, né, do Roberto Erasmo Carlos, que ele fala lá na música É Preciso Saber Viver. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. Então, é o que a gente se depara todo dia no nosso caminho. Existe o bem e existe o mal. Eles existem o tempo todo, e não é que o tempo está pior, hoje em dia não é mais como antigamente, não, sempre existiu. Talvez hoje tenha uma exposição maior, a gente fique com mais informações do que a gente tinha em outras ocasiões, quando éramos jovens ou crianças. Mas sempre existiu o bem e o mal, mas a gente também sempre pôde escolher, né? E ainda trago aqui uma fala do Lenine, do compositor e poeta, que ele fala assim, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Como diz o Cazuza também, né, que a vida não para. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara. Então, é rara, sim, é rara essa oportunidade, e nós não podemos perder tempo, né? Que talvez ele disse que falta o tempo, falta para a gente perceber, né? Que temos esse tempo para perder. Aquela questão de, não vou perder tempo com isso, mas a gente sabe que, na verdade, a gente está ganhando tempo, né? Toda vez que a gente para e conversa e faz uma coisa e consola alguém e acolhe, na verdade, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando, porque a vida é rara e a vida é tão rara como ele diz, né? A Joana prossegue dizendo assim, à medida que cresças interiormente, mais entenderás as leis de equilíbrio que regem a vida e os objetivos elevados que ela encerra. Ou seja, quando nós crescemos interiormente, a gente começa a perceber coisas que talvez na nossa juventude, na nossa velocidade de querer viver, a gente não percebia. Ou seja, a gente começa a nossa existência, né, nesta partezinha aqui amarela do meu gráfico,
muito ainda mergulhados num aspecto material da vida, né? É bem comum a gente associar, por exemplo, a juventude, né, salvo raras exceções, mas a maioria dos jovens ainda são muito egoístas, pensam muito em si mesmo, então você está centrado muito nesse aspecto material da vida. À medida que a gente vai envelhecendo, amadurecendo e passando pela existência, né, a gente vai fazendo essa caminhada aqui vertical de baixo para cima, então a gente vai se despojando gradativamente dessa porção material nossa, dessa impregnação da matéria, e vamos aumentando a nossa quantidade de espiritualidade. Esse é o nosso objetivo maior, esse deveria ser toda a nossa meta aqui na Terra, né? Para que, ao final da nossa vida, a gente esteja, assim, com aquela cota amarelinha ali muito reduzida, né, de conteúdos materiais, e com o nosso conteúdo espiritual muito expandido, ou seja, com a compreensão bem grande do que é a vida, do que é viver, do que é todos nós. Infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas chegam nessa parte, na segunda parte da existência, lá pela terceira idade da vida, né, acima dos 60, um pouco mais, ainda muito impregnados dessa porção material. E a gente sabe que essas pessoas sofrem muito, né? Sofrem durante as doenças, sofrem durante a desencarnação e vão sofrer depois também no mundo espiritual, por não ter entendido essa caminhada aqui, por não ter vislumbrado que o grande senão da vida era aquele dali, o grande mote era a gente ir se despojando dessa matéria e nos apropriando cada vez mais da vida espiritual para que pudéssemos evoluir plenamente para a plenitude, como diz a Joana lá no início da sua fala, né? Então, ela diz ainda mais: quanto mais conquistes espaços-luz, mais se te apresentarão outras dimensões a penetrar. E realmente é assim mesmo, com todos nós, né? Aquilo que nós não sabíamos há 5 anos atrás, que a gente ignorava e que hoje a gente sabe, às vezes dá assim um regozijo, a gente fica alegre de saber, nossa, como isso era importante, eu não tinha ideia. Mas a gente deve se espelhar nisso, nesse passado recente, para saber que talvez hoje nós ainda não saibamos também outras coisas, outras atitudes, outras dimensões que poderemos penetrar e nos iluminarmos e melhorarmos muito ainda a nossa vida daqui para diante, né? Em outras ocasiões. Ela diz o seguinte: nunca cessando, a vida te conduz ao cosmo, em um mergulho de consciência lúcida no oceano da sabedoria. Uma das grandes oportunidades que nós temos na vida é que nós tomemos consciência daquilo que nós somos, né? De para onde nós caminhamos, até mesmo dos nossos erros. É comum que nós tenhamos os nossos erros, porque nós não somos perfeitos, nós estamos num mundo de provas e expiações. Porém, o que vai fazer com que melhoremos é exatamente a tomada de consciência, porque no momento que nós tomarmos consciência, né? Eu hoje fui muito sem educação, fui muito grosseiro com alguém, não adianta, esse tempo não vai voltar e dificilmente você vai conseguir mudar aquilo que ocorreu. Mas você vai mudar sim se tomar consciência daquilo e perguntar para você mesmo, né? O que é que me fez agir assim? Qual foi o que eu estava sentindo? Qual foi o gatilho que disparou que eu tomasse aquela atitude que agora, de cabeça fria, eu mesmo estou repreendendo, eu mesmo não estou concordando. Se a gente fizer essa reflexão e tomarmos consciência desses nossos defeitos, dessas nossas dificuldades, com certeza, num próximo momento, numa próxima provação, nós não passaremos mais por esse teste perdendo a nota, nós já teremos uma nota melhor nessa oportunidade. Aí eu queria trazer aqui, finalmente, também uma fala bem legal do Sérgio Brito, lá dos Titãs, sobre a vida, dizendo isso, que eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Isso nos faz refletir bastante, porque amar mais a gente sabe que é super importante, mas também é importante nós não vivermos somente na ansiedade do futuro. Então,
ver o sol nascer, assim como ver um pôr do sol, depois nós vamos ver mais adiante aí, são coisas muito importantes na nossa vida. Arriscar mais e até errar mais, e fazer aquilo que eu queria fazer, porque depois não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, né, que eu não fiz o que queria fazer e estou triste ou estou assim, frustrado por causa disso. Ela diz o seguinte: respeita a vida em qualquer aspecto que ela se apresente. Então, ela nos dá uns exemplos aqui muito interessantes da nossa passagem aqui pela vida, que ela vem sugerindo aqui uma listinha bem simples para a gente. Ó. Limpa uma vala, está em bom momento para a gente fazer isso, está, né? Cheio de vala, cheia de lama aí por causa da chuva da nossa cidade. Planta uma árvore, e essa é uma que eu já fiz, tive algumas oportunidades na vida de fazer, mas quem não fez ainda está em tempo. Semeia um grão, que também é muito importante. Então, são as oportunidades que a vida se apresenta para a gente. Viabiliza uma ocorrência enobrecedora, quaisquer que seja, naquilo que você puder viabilizar, é muito importante, vai ser muito importante, talvez, para alguém, e principalmente para você também. Oferta um copo com água fria, olha que singeleza, né? Talvez a gente ache, mas isso é muito simples para eu fazer, mas é importante, talvez, dependendo da situação, do momento, um copo d'água é uma coisa que vai matar a sede de alguém. Então, ela nos traz essa praticidade, esse lado básico assim da vida. Brinda um sorriso, olha que interessante, né? Porque se você não tem outra coisa para oferecer, você oferece os seus ouvidos para ouvir e oferece um sorriso, que às vezes é tudo quanto uma pessoa pode estar precisando. Ser útil de qualquer maneira, ela quer dizer da nossa utilidade, né? Então, ela diz que todos os aspectos da vida tem essa listinha aqui de que coisas que a gente pode fazer de forma bem simplificada e que vai nos fazer muito bem. E ainda trago aqui a segunda parte dessa música, lá do Titã, de Sérgio Brito, que ele diz assim, né, essa música é Epitáfio, que chama. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Olha que poeta aqui, né? Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, no dia a dia, é muito comum que a gente tenha dificuldade de aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? A gente quer que elas sejam do nosso molde, aquele nosso modelinho ali que a gente criou, que na nossa cabeça é o nosso modelo perfeito, o nosso perfeccionismo, mas não é, até porque todos nós somos indivíduos, né? E cada um é de um jeito. Então, como nós temos o nosso psiquismo, temos a nossa particularidade, temos que ter essa certeza que o outro tem também, e ele está aqui lamentando que ele queria ter aceitado as pessoas como elas são, não aceitou, né? Queria ter aceitado a vida como ela é. Olha que interessante, a cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. Então, é o momento da gente refletir, essa não era a vida que eu queria para mim, não era a vida que eu queria para os meus filhos, para a minha família, não. A gente aceitar a vida como ela é e tentar levar da melhor maneira que puder, né? Porque a cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier, sabendo que é como um gráfico, né, que eu sempre falo lá, um eletrocardiograma, que tem as partes altas e as partes baixas. Então, nem sempre vão ser só alegrias, nem sempre vão ser só tristeza, mas que vão ter essas duas, isso é fatal que vão ter. Então, ele traz mais esse recadinho aqui muito interessante. Ele devia ter complicado menos e trabalhado menos, porque às vezes a gente complica muito a vida, né? E às vezes a gente trabalha demais também e deixa de prestar atenção na família, em outros aspectos, nos amigos, dedicar um tempo ao nosso lazer, à nossa saúde, ao nosso corpo, né? Ele diz que devia ter visto o sol se pôr, né? Como ver o sol nascer, também devia ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Então, quantas vezes a gente, por problemas pequenos, a gente perde, às vezes, a noite, né? Tem insônia por problemas que são pequenos, e depois a gente conclui que eles só se tornaram grandes por causa da nossa imaginação num dado momento, mas que não eram problemas tão grandes assim. Então, o poeta nos recomenda aqui que a gente devia ter se importado menos, que ele devia ter se importado menos com problemas pequenos, e serve também de exemplo para nós, né? Com certeza. Ela segue que, diante de qualquer dificuldade da vida, né, insiste com amor e aguarda os resultados sem aflição. Então, se a gente tomar esse roteiro, esse GPS do amor,
o que vai acontecer, é só nós não estarmos aflitos, né? Nós passamos por um momentozinho assim de meio aflição, eu, a Ju e a Kelly lá em Fundão, mas que foi tranquilo, nós não chegamos a ficar propriamente aflitos, não, nós aguardamos os resultados e, graças a Deus, nos passamos bem por essa espera da enchente aí, né? Não blasfemes nem te rebeles, quando algo não te corresponder à expectativa. Então, isso é muito importante, porque a gente não pode estar criando muita expectativa na vida, porque se a gente cria expectativa e algo não corresponde, a gente tem a tendência a se frustrar. Então, a gente tem que esperar, é lógico, ter esperança no futuro, mas não ter aquela expectativa muito forte, aquela coisa assim que tem que acontecer, vai acontecer, para que a gente não fique triste depois se aquilo não ocorre, né? Jamais te evadirás da tua realidade, ou seja, a realidade virá para nós, quaisquer que seja a situação e as circunstâncias. Nós não deixaremos de fugir à nossa realidade pessoal, cada um de nós, né? És vida em ti mesmo, ela está falando para nós aqui, né? Somos vida em nós mesmos e o exterior sempre refletirá o que cultives internamente. Então, isso aí é fatal. Isso daqui é bem lógico que aquele, né, diz o provérbio, né, que a boca fala aquilo de que está cheio o seu coração. Então, o exterior sempre vai refletir aquilo que nós cultivamos por dentro, internamente. Aí ela emenda e diz assim: torne enriquecedora e produtiva a tua existência, sendo um hino de louvor e de exaltação à vida. Ou seja, aproveitarmos essa existência aqui. E nós concluímos, meus irmãos, essa fala trazendo novamente essas palavras aqui de Jesus, porque é o caminho melhor que tem, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não nos esquecermos disso na hora de exaltarmos a nossa vida, que ele veio e nos legou essa condição, nos legou o Evangelho, tudo que nós pudermos, né, aprender. E ele ainda disse também em outra ocasião, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o recado que a gente gostaria de deixar na noite de hoje, né? Um recado bem breve, para que a gente aproveite e siga esse caminho, a verdade e a vida de Jesus, porque nós queremos retornar lá à divindade, retornar à nossa porção, ao nosso mundo espiritual, e o melhor caminho, a melhor bússola, o melhor GPS, certamente é esse que está aqui. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Fique com Deus. Boa noite.